Estamos aqui na IEV, estou bem contente, estou aqui com a Cleide Saraiva, esposa do Natan, que deu testemunho aqui também, e ela é líder de um ministério importantíssimo que é o Ministério de Crianças aqui. Eu vou perguntar para ela, Cleide, fala para a gente da sua chegada aqui na IEV e como é que foi que seu ministério começou e cresceu aqui com a gente. Bom, eu cheguei aqui na IEV há mais ou menos 15 anos. Cheguei vindo de uma outra igreja, nasci num lar evangélico, já conhecia Jesus, já tinha firmeza na minha fé. E cheguei aqui na IEV com 2 filhos bem pequenos, um bebê. E a princípio eu não quis me envolver, não procurei me envolver em nenhum ministério. As crianças eram bem pequenas, uma fase mais complicada. E eu já, professora há alguns anos, já nessa época, trabalhava com crianças durante toda a semana e pensava que no domingo era um dia que eu não ia fazer isso, que eu ia fazer tudo menos ficar com crianças. E Deus foi falando ao meu coração que não era bem isso, não. Que Ele tinha para mim um ministério, sim, e para isso toda a minha formação acadêmica, profissional, toda a experiência que Ele tinha me possibilitado viver. E aí em 2002, já grávida do 3º filho, quando eu achava que meu ministério era ser só mãe, Deus falou, não, tem mais, você vai sair da zona de conforto, que essa zona ainda está confortável, e você vai fazer mais. E aí quando eu assumi como líder da EBD, das crianças na EBD, e 2 anos depois como líder do Ministério Infantil como um todo. Foi um desafio, né? Foi um desafio grande, tinha alvos, tinha planos, e ao longo desse tempo Deus foi mudando a nossa visão, mudando aquilo e mostrando aquilo que Ele queria. Que muitas vezes as pessoas acham que o trabalho com as crianças na igreja é simplesmente para distraí-las enquanto os adultos assistem ao culto. Mas Deus foi mostrando que não, que Ele tinha mais para as crianças e que nós estávamos ali não por conta de ter que distraí-las durante o culto, mas sim para ministrar na vida das crianças, para que elas crescessem na fé, para que elas realmente fossem profundas em Deus, mesmo crianças, com todas as características naturais da infância que uma criança tem, toda aquela agitação natural, né? Eles não vão, de repente, ficar como os adultos. Não. Mesmo sendo criança, com toda a sua espontaneidade, eles podem ser profundos em Deus. Que isso é a criança crer em Jesus como seu Salvador, sabendo que ela é pecadora, e que mesmo criança, Ele morreu por ela, e que ela, a partir do momento que aceita Jesus, ela é um filho de Deus. E um filho de Deus, ele precisa ter contato com o Pai diariamente, ele pode orar, ele pode interceder, ele pode falar, testemunhar, nesse sentido de profundidade, que eles não vão ser somente quando crescerem, mas desde agora eles são filhos e como filhos eles têm que estar próximos desse Pai. E ao longo do tempo também a nossa equipe foi alcançando essa visão. Porque no começo do ministério muitas pessoas ainda ficavam com as crianças nessa visão antiga. Eu estou cuidando das crianças enquanto o culto acontece, logo eu estou perdendo o culto. Então havia até um pouco disso na mentalidade das pessoas. E Deus foi nos dando estratégias e as pessoas foram enxergando diferente. Que na verdade é um ministério, né? E hoje em dia nós temos uma equipe que em nome de Jesus vai crescer de pessoas que são chamadas, né? Nós abolimos inclusive o nome voluntário do nosso vocabulário, não são voluntários, porque são chamados para aquilo. Voluntário às vezes deixa um caráter de um certo descompromisso, mas não, quando você é chamado, você tem uma responsabilidade, você tem um compromisso e de fidelidade com aquilo que você faz. E estamos trabalhando para que Deus alargue essa visão com os obreiros do ministério e com toda a igreja. Porque essa geração de crianças, em nome de Jesus, vai romper. Vai romper e nós cremos que vai ser uma geração que vai poder logo cedo experimentar o mover de Deus na vida deles, com certeza. Poxa, Cleide, olha, obrigado. Eu não sabia dessa visão e já vi os frutos, né? Mas entendo melhor e tenho certeza que muitos vão ser abençoados. Obrigado mesmo.
Amém, né? Que a gente possa ter essa visão, que o nosso Deus é um Deus de gerações. E aquilo que Ele fez na geração dos nossos pais, Ele quer fazer na geração dos filhos, netos. Ele quer se fazer conhecido em todas as gerações. Então, que a nossa geração se responsabilize pelas próximas, para que eles conheçam a Deus e conheçam as obras, conheçam as maravilhas, e que Deus se mova no meio deles também, né? Então, se você ama as crianças, enxerga dessa maneira, que Deus tem propósito para a vida delas, se envolva com esse ministério, né? Que é um ministério que dá frutos, que dá trabalho, mas dá muita bênção e muito fruto. Amém.